Olá, galera! Excelente dia! Espero que todos vocês estejam bem em casa, se cuidando. Hoje nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos na disciplina de História, abordando a temática do final da Guerra Fria. Bom, quais fatores levaram ao fim dessa Guerra Fria? Se é que a gente pode dizer que houve um fim, até porque até os dias de hoje se perduram consequências, trabalhando a perspectiva da Guerra Fria enquanto um conflito político, ideológico, onde o mundo, a partir da bipolaridade entre Estados Unidos capitalista, socialista, União Soviética, se viu dividido, fato esse bem consumado com a ascensão do Muro de Berlim, e fato esse que um dos fatores que levaram ao próprio processo de término da Guerra Fria será a queda do Muro de Berlim e a reunificação das Alemanhas. Quando falamos entre as décadas de 60 e 70, Estados Unidos e União Soviética viveram um momento de apaziguar os conflitos. Momento esse conhecido como coexistência pacífica, também conhecido como Détente, expressão francesa que significa relaxamento, ou seja, vamos resolver pela diplomacia para evitar uma terceira guerra em escala mundial. Tanto que União Soviética e Estados Unidos lançaram em conjunto um voo, ou seja, uma corrida espacial chamada Apollo-Soyuz. Vale destacar também que tanto os Estados Unidos como a União Soviética estavam enfrentando diversos problemas internos e externos, mais internos, se formos parar para analisar. Os Estados Unidos, devido à derrota na Guerra do Vietnã, teve que enfrentar diversas oposições internas no seu país. A ideia do movimento do Peace of Love, paz e amor, a própria questão da ascensão do movimento negro estadunidense com o pastor Martin Luther King e também o Malcolm X, que começaram a lutar pelos direitos civis e políticos da população negra. Vale destacar que a União Soviética também estava enfrentando, sobretudo porque ela estabeleceu o rompimento com a China, que era a principal parceira atrelada ao Partido Comunista, e não só isso. No ano de 1964, Nikita Khrushchev ele vai ser deposto por um golpe, e a União Soviética ela já enfrentava uma crise agrícola, uma crise de bens de consumo, e não somente isso, né? Uma crise atrelada sobretudo aos altos investimentos na indústria bélica. Se preocupou muito com o aparato bélico e esqueceu de problemas muito mais internos no seu país, que aos poucos isso começou a se solidificar, a se tornar uma bolha que na hora iria explodir. O Brezhnev ele será eleito como presidente, e automaticamente ele adotou uma política de centralizar o poder em torno do Partido Comunista. Vale destacar que, diferente do Khrushchev, que adotou aquela prática da desestalinização, o Brezhnev ele era mais autoritário. Tanto era mais autoritário que ele teve que enfrentar a oposição dos partidos do leste europeu e mostrou a sua força invadindo a Tchecoslováquia como forma de intervir uma possível invasão no território russo. Vale destacar que nessa busca também de desmobilizar os movimentos de oposição, ele sofreu porque dentro do território da União Soviética existia uma oposição por parte dessa política de centralização, e não somente isso, os jovens da União Soviética eram diferentes de seus pais, então eles não apoiavam o regime. E isso é importante destacar, que ele começou também a sofrer a resistência por parte da juventude, que deveria ser uma base, um pilar do seu governo, com o intuito de mobilizar na perspectiva da ideia de um exército forte e unificado. Outra questão também que enfraqueceu o governo de Brezhnev foi o envio para as tropas na Guerra do Afeganistão entre 1979 e 1989. Por quê? Porque automaticamente se investiu muito na indústria bélica, em armamentos, medicamentos, na questão humanitária, e automaticamente isso acabou afetando a economia devido a esses altos gastos nos investimentos bélicos. No ano de 1985, Gorbachev vai ser eleito e ele vai modificar, ele vai adotar medidas que irão culminar no fim do bloco socialista. Primeiramente, ele vai estar suspendendo os testes nucleares e reduzir pela metade investimentos na indústria bélica, e não somente isso, ele acabou restabelecendo a retirada das tropas da União Soviética no Afeganistão. Atrelado a isso, ele lançou um programa de governo chamado Perestroika e Glasnost. Perestroika significa reestruturação, Glasnost significa transparência.
perestroika mais no campo automaticamente econômico. Isso é importante destacar porque ele queria dar uma orientação econômica para a União Soviética, que ela estava perdida literalmente, e aí começou a fazer corte de gastos no setor bélico, abertura da economia ao capital estrangeiro e a empresas estrangeiras, criação de um programa de aumento de salários, liberdade de pequenos negócios, incentivo à fabricação de bens de consumo, ou seja, um pacote de medidas para solucionar a crise econômica interna da União Soviética. Atrelado a isso, a glasnost, a transparência, estabeleceu a liberdade de expressão e a liberdade política atrelada ao retorno dos exilados políticos, ou seja, e o fim da censura no território da União Soviética. É um abrandamento político, se nós podemos assim classificar. Atrelado a isso, no ano de 1987, essas duas medidas suscitaram intensos movimentos, né, começando internamente na União Soviética, depois passando para os demais países que adotaram o regime socialista enquanto modelo econômico político, que foi um embate entre nacionalistas e separatistas. De um lado, grupos, que defendiam a manutenção do modelo de regime comunista, do outro lado, as pessoas que defendiam a independência e a fragmentação destes países que formaram um grande bloco da União Soviética. Atrelado a isso, no ano de 1989, o Muro de Berlim irá ser destruído, ele que foi um dos grandes marcos da Guerra Fria, e não somente isso. Pensar na perspectiva da queda do Muro de Berlim, automaticamente, posteriormente, no ano seguinte, nós vamos ter a reunificação das Alemanhas, já que elas estavam divididas entre a Alemanha Ocidental, capitalista, a Alemanha Oriental, comunista. Merece também destaque que no ano de 1991, Boris Yeltsin será eleito como primeiro-ministro da União Soviética, e ele tentou evitar justamente essa fragmentação que acontecia justamente pelos movimentos separatistas. Atrelado a isso, ele vai se unir à Bielorrússia e à Ucrânia, formando a SEI, Comunidade dos Estados Independentes. Vale destacar que esse momento será consumado com o fim da União Soviética, né? E não somente isso. Esse fim da União Soviética estava atrelado com a renúncia, né, automaticamente do Gorbachev, porque ele também não conseguiu lidar com a intensificação dos movimentos separatistas que não mais se reconheciam como um único bloco, ou seja, a União Soviética, e buscaram a independência dos seus países, haja vista a unificação étnica, linguística e a presença de uma economia marcante. Eu quero também destacar para vocês os efeitos da desintegração da União Soviética. Primeiramente, a reunificação da Alemanha, que acontece com a queda do Muro de Berlim, e aí automaticamente a Alemanha Ocidental e Oriental viram umas, né? A outra questão, a desintegração da Iugoslávia. A Iugoslávia, ele era um território, né, Petkovic, né, lembra aí Flamengo, Vasco. A Iugoslávia era um território que era formado por sérvios, croatas, eslovênios, macedônios, bósnios muçulmanos e montenegrinos. E diferente da Alemanha, que ela se reunifica, ela acaba se fragmentando, sobretudo a morte do Marechal Tito, né, que sempre tentou equacionar esses problemas separatistas por meio da força, por meio do autoritarismo, da violência, da repressão, e automaticamente após a morte do Marechal Tito, ele automaticamente se viu numa situação, numa perspectiva a Iugoslávia de buscar sua independência. Né, até porque você tem vários grupos étnicos em vários territórios diferentes, né, que começaram a buscar a sua consciência nacionalista unificada. Outra questão também, a Europa pós-Gorbachev. Me interessa mostrar para vocês que, por mais que o leste europeu buscou a sua unificação, por mais que houve a desintegração da União Soviética, o leste europeu ainda tem as suas diferenças com, automaticamente, a Europa Ocidental. Até porque, se nós formos parar para analisar, a alta tecnologia se concentra na Europa Ocidental, os maiores PIBs estão na Europa Ocidental, as maiores referências e medidas econômicas estão na Europa Ocidental, mesmo muitos países do leste europeu tendo adotado a entrada na União Europeia, né, enquanto bloco, uma zona aduaneira de livre circulação de pessoas, mercadorias, comércio, os países que adotam o euro após a Guerra Fria. Tá ok, pessoal? Grande abraço.